Bom, nós vamos dar início. Bom dia a todas, a assessora do Paraná e a Laíde, as meninas aqui atrás, a todos presentes aqui. Nós estamos dando início a mais uma reunião da CPI, hoje, da CPI, que foi criada pelo Decreto Legislativo número 833, de 1º de julho de 2015, que tem a destinação de apurar possíveis irregularidades na execução do contrato número 132/2012 da Prefeitura Municipal, com a empresa Revita Engenharia Sociedade Anônima. Eu queria registrar a presença da vereadora Laíde, que é membro da CPI, do vereador Paraná, a minha, que sou presidente dessa CPI, justificar as ausências da vereadora Cidinha, do Oncológico, que está com problema de saúde, e também do vereador Marquinhos Amaral, que, se possível, chega mais no adiantado da hora, que também estava com problema estomacal, agora no começo da manhã. Tá? Eu quero... Hoje, a fase hoje, na verdade, as oitivas, são destinadas a questionar, colher depoimento das pessoas que estiveram diretamente envolvidas na formatação do processo da concorrência pública, no seu acompanhamento na Prefeitura Municipal e até a assinatura do contrato, que foi ainda durante o ano de 2012. Então, o primeiro convocado a depor, como testemunha, é o ex-secretário municipal de Serviços Públicos da época, senhor Nivaldo Sigoli, que é funcionário público de carreira. Eu quero, estamos também com a assessoria do Balan, né, e do Neto, advogados dessa casa, e vão ser relatados, eu vou fazer o papel de relator também até que chegue o Marquinho. A partir daí o Marquinho assume. E está a Valéria e a Laura para ajudar a digitação do processo aqui. Eu quero alertar ao Nivaldo, você está aqui como testemunha, tem o direito de se ficar em silêncio se não quiser responder a algum dos questionamentos feitos pelos membros dessa comissão, mas também alertá-lo que, como testemunha, não deve inferir nenhuma colocação falsa a essa CPI. Tá? Dito isso, eu acho que vamos começar. Tudo bem? Quero também desculpar pelo atrasado da hora, tendo visto que foi o primeiro até a gente se acertar aqui. Primeiro depoimento. Nivaldo, primeiro eu queria que você se qualificasse. Eu pedi sempre que você fale no microfone, porque está sendo gravado, está sendo transmitido, e depois a gente vai relatando com calma para a Valéria. Tá? Você se qualificasse. Qual a sua profissão, sua formação, se você é servidor público, desde quando, e qual a sua função, quais funções você já exerceu na Prefeitura Municipal, no período enquanto servidor público, e qual que era a sua função na prefeitura ou cargo no ano de 2012. Bom dia a todos, bom dia aos senhores vereadores, a vereadora Laíde. Meu nome é Nivaldo Siglo, eu sou engenheiro agrimensor, trabalho na Prefeitura Municipal de São Carlos desde 8/10/1976. Tá? Hoje eu exerço a função de engenheiro, já ocupei diversos cargos na Prefeitura, como chefe de divisão, diretor e fui secretário de Serviços Públicos do nosso município. E em 2012 eu ocupava o cargo de secretário municipal de Serviços Públicos. Vamos lá. Bom, Nivaldo Sigoli, de formação engenheiro agrimensor, ingressou nos quadros da Prefeitura Municipal, através de concurso, né? Através de concurso, em 8 de outubro de 1976. De outubro de 1976, como engenheiro. Até os dias de hoje, já ocupou os cargos de chefe de divisão e chefe de setor.
chefe de divisão, diretor e chefe de setor? Não. Não, né? Diretor só. Diretor, chefe de divisão e diretor. E, durante o ano de 2012, ocupava o cargo de secretário municipal de serviços públicos. Como secretário, quais que eram as funções principais que você tinha, Nivaldo? Envolvia, inclusive, a questão da gestão desse contrato ou não? Na verdade, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos ela é uma secretaria que tem uma gama de atribuições que envolve toda a cidade, ou seja, é o dia a dia da cidade. Então, como varrição, limpeza, capinação, limpezas de bueiro, coleta de lixo, coleta de entulhos, poda de árvore, tapa-buraco, enfim, toda uma gama de serviços que atende a cidade como um todo. Como secretário de Serviços Públicos, afirmou que suas atribuições era fazer a gestão dos serviços de vários serviços por toda a área da cidade, dentre os quais é o acompanhamento da varrição, operações de tapa-buracos, né? Varrição, operação de tapa-buracos, capinação, poda de árvores, roçada de matos, coleta de lixo em entulhos, remoção de entulhos, limpeza de praças, né, e áreas verdes, de praças, parques, jardins e áreas verdes. Isso, mais algum que você quer acrescentar? Isso não. Eu coloquei dentre os quais esses, né? Eu coloquei depois do serviço, dentre os quais esses, né? Como ficou? Tá. Isso. Ponto. Consta no processo de concorrência, a concorrência. Se você quiser depois pegar, eu tenho aqui aqui estão os documentos originais que vieram da prefeitura, tá? Eu tenho aqui uma cópia minha aqui para mim trabalhar. Se você quiser acompanhar depois alguma questão que nós vamos colocar, Nivaldo, fica a liberdade de pegar aqui no processo. Tem liberdade para isso, tá? Consta no processo, é o processo 2156/12, que trata da contratação de empresa para continuidade ao serviço de varrição, capina, roçada e recolhimento de resíduos, capina e varrição em vias públicas, parques, praças, jardins e outros logradouros. O primeiro despacho que tem nele é a sua solicitação para abertura do processo licitatório. E aqui, e logo depois, você faz o encaminhamento ao prefeito da época, Oswaldo Batista Duarte Filho, solicitando a abertura do processo licitatório. Isso se dá em 27 de janeiro de 2012. Tem anexado um documento também de sua assinatura, com sua assinatura, aonde estaria onerando, quais secretarias estariam sendo oneradas
do ponto de vista de recursos, para pagar, né, os serviços que fossem contratados. Depois tem um memorial descritivo do serviço, materiais, equipamentos, e as planilhas, na verdade, de composição dos preços, né, como valor referência do processo licitatório. E aí consta a assinatura já de outros servidores, particularmente do Marcos Petrolongo. Tá? Eu queria saber, a primeira questão é o seguinte, esse tipo de processo, para essa contratação, você já tinha participado enquanto secretário ou enquanto diretor, antes desse processo aqui, de outros processos similares para esse tipo de serviço? Bom, para esse tipo de serviço, vale lembrar que anteriormente a essa empresa existia uma outra empresa que prestava serviço, que era a Alphalix, que ficou por 2 anos, de 2010 a 2012, prestando serviço para a prefeitura. E, por ocasião dessa licitação da Alphalix, houve essa licitação e, se não me engano, eu estou falando o que eu estou recordando ao longo desses 3 anos e pouco que já se passaram. A empresa tinha um valor básico, a empresa ela baixou bem o seu preço, tanto que ela foi vencedora da licitação e trabalhou por 2 anos para a prefeitura. Antes de vencer o contrato, nós chamamos essa empresa para ver se havia interesse em renovar esse contrato. E a empresa disse que por aqueles valores não havia interesse de se renovar o contrato. E que poderia, através da legislação, aumentar-se o preço, que ela continuaria. O que o nosso jurídico, na época, não concordou, porque o máximo que se podia era dar a correção da inflação, ou seja, o IPCA, que era o índice utilizado naquela ocasião. Aí a empresa, então, não aceitou a renovação, mas nós fizemos uma solicitação à empresa, então, que trabalhasse por mais 90 dias para que a gente, então, pudesse preparar uma nova licitação. E ela também participaria dessa nova licitação, né, dentro dos valores praticados no mercado naquela ocasião. A empresa assinou um documento, a Alphalix, dizendo que aceitaria trabalhar por mais 3 meses. Enquanto isso, nós, paralelamente, abrimos esse processo de licitação, que vem datado de 27 de janeiro de 2012, conforme está aqui na folha do processo, e cujo contrato iria até março. Chegando próximo do vencimento do contrato, chamamos a empresa, a Alphalix, para renovar, e ela não aceitou. Falou, não quero mais, eu vou desfazer o que eu assinei, não aceito mais renovar. Então, a partir daí, nós já estava em andamento a licitação, e tivemos que acelerar um pouco o ritmo. Houve alguns questionamentos de algumas empresas que acessaram o edital, adquiriram o edital dessa licitação, né? E, por questões desses questionamentos, nós achamos por bem alterar o edital para que contemplasse a maior gama possível de empresas participantes. Alteramos o edital. Então, já foram mais 2 meses que se passaram, e essa licitação, então, veio para substituir a empresa anteriormente que prestava serviço, que era a Alphalix, que houve por bem não renovar o contrato. E, realmente, eu pedi essa abertura disso, porque a cidade não poderia ficar à mercê. E, mesmo assim, mesmo havendo o aceite da empresa por escrito, ela recuou no momento de fazer essa assinatura por 90 dias do contrato. Tá? Enquanto isso, esse processo estava em curso. Realmente, foi eu quem dei início a esse processo na forma proposta aqui nesse edital. Só uma questão, ela não aceitou, a partir de março até o término do processo licitatório que se deu em junho, julho, teve alguma contratação de outra empresa? Alguma outra empresa fez serviços? Houve. Por essa ocasião, como ela não aceitou, a prefeitura iria ficar sem os serviços de limpeza na cidade. Aí houve um consenso na prefeitura, inclusive o departamento jurídico opinou, e houve uma contratação emergencial por 90 dias, né, onde foram consultadas, se eu não me engano, não me lembro agora, mais de 14 empresas
com os preços ofertados na época, se não me engano também, porque já faz mais de 3 anos isso, faz 3 anos, com os mesmos preços praticados até então pela empresa Alfalix, né? O que já, segundo a empresa, estava defasado. E assim foi feito, contratado por 90 dias até a conclusão desse certame licitatório. Qual que é o nome dessa empresa, Rivaldo? O nome da empresa era a Vega Engenharia, Engenharia Ambiental. E ela trabalhou nos 3 meses com os valores praticados em março de 2012 pela Alfalix, isso? Como eu disse, como eu não... Já faz muito tempo, eu não me recordo, e para eu afirmar isso, eu precisaria consultar os autos para ver se realmente é isso. Mas nós mandamos mais de 14, o que eu lembro de imediato é isso, eu volto a reafirmar. Mandamos mais de 14 e-mails para as empresas para que participassem desse emergencial por 90 dias. E ela é a única que cobriu os preços, então, que a prefeitura estava ofertando. Só uma questão de passar para a Laura. Para a Valéria, a contratação da Alfalix, você participou do processo licitatório? Você era secretário na época, 2010? Eu era secretário na época, em 2010. Eu não me recordo se nós fizemos esse contrato ou se ele já vinha de 2009. Eu não me recordo bem desse fato, se nós abrimos. Não me recordo mesmo. O depoente afirma, põe assim, questionado, né? Questionado pelo vereador Linneu, vírgula. O depoente afirma que ele foi o responsável pela abertura do processo número 2156/12, 2156/12, vírgula, através do ofício 02512, 12, que, enquanto secretário, solicitou a abertura desse processo licitatório para a contratação de empresa para continuidade aos serviços de varrição, vírgula, capina, vírgula, roçada e recolhimento de resíduos, vírgula, capina e varrição em vias públicas, vírgula, parques, vírgula, praças, vírgula, jardins e outros logradouros, vírgula, em data de 27 de janeiro de 2012. Junto com esse ofício, encaminhou ao senhor prefeito, encaminhou ao senhor prefeito documento em que estimava o valor total dos serviços a serem contratados, do valor total dos serviços a serem contratados através dessa licitação, pelo prazo de 12 meses, o valor de 5.681.000
R$862,68. Vírgula, não, ponto e vírgula. Junto, anexava, anexava mesmo, né, que eu passava até. Junto anexava memorial descritivo dos serviços, barra materiais, barra equipamentos, materiais, barra equipamentos, e também planilhas referentes às composições dos preços dos serviços, vírgula, da mão de obra e dos equipamentos a serem contratados. Aí põe travessão assim. Esses últimos elaborados, esses últimos elaborados pelo servidor Marcos Pietrolongo. Também, ponto, né? Ponto e vírgula. Também foi anexado cópias das convenções coletivas de trabalho, 2011/2012, do Sindicato dos Trabalhadores da Área, com 2 sindicatos patronais. Ponto e vírgula. Também são anexados tabelas de preços do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, vírgula, levantamento de custos de lixeiras e os mapas dos locais na cidade, no município, na verdade, né, porque pega as dois lá, né? No município, onde deveriam ser prestados os serviços. Bom, você quer falar sobre isso aqui? Senhor presidente, eu gostaria de complementar a minha fala. Eu me reportei somente à página inicial do pedido de abertura. Logicamente, para fazer um pedido de abertura de uma licitação, você tem que seguir os procedimentos. E essa licitação, dá licença, essa licitação, ela tem uma particularidade, que é atender não só a Secretaria Municipal, atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, mas ela atendia Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. São verbas, são dotações orçamentárias que foram oneradas para complementar o todo dessa licitação, além de ceder também esses serviços para os distritos de Água Vermelha, Santa Eudócia, serviços que iriam funcionários e limpeza no cemitério, canil municipal, né, trânsito,
né, transportes, as praças de lazer, que seriam da Esmel, e toda a cidade. E para a gente compor o preço, como a tabela está aqui, nós temos que seguir as regras impostas pela legislação. Ou seja, os preços têm que ser os preços praticados no mercado, através. E os preços aceitos são da tabela do SINAP, a tabela do DR, as convenções coletivas de trabalho dos sindicatos envolvidos, que não é só um sindicato, que tem dentro da limpeza da limpeza urbana. Existem vários sindicatos envolvidos, então nós temos que compor esse preço. E as tabelas de origens do DR, de aluguel de caminhão, de máquinas, tratores, enfim, existe toda uma gama para compor esses preços dessa licitação. É uma coisa bem complexa, mas ela foi muito bem elaborada e é uma forma, nós chegamos aqui numa forma, nós queríamos fazer uma coisa diferente na cidade, ou seja, fazer-se a contratação da empresa para a prestação dos serviços de uma forma global. Ela teria que fazer aquele mínimo de serviço na cidade. Todos os quantitativos e todos os valores são somente de referências. Ela tinha que cumprir, tá, as metas estabelecidas pela administração. E o mínimo necessário que ela teria, o mínimo que ela poderia executar são os que estão nos anexos, tá, que são os mapas em anexo, onde deveria ser feita a varrição, a capinação, onde deveria ser feita a coleta de entulho. Os locais, que São Carlos tem muitos locais de descarte irregular de entulho. Enfim, ficou muito bem elaborado esse processo todo. E ninguém poderia alegar desconhecimento em virtude da farta documentação que instruiu esse processo de licitação. O depoente afirma que o processo foi muito bem elaborado para evitar qualquer contestação em relação à licitação. Ponto e vírgula. Cita que, além da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a contratação desses serviços atenderia ainda a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, vírgula, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, vírgula, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Aí você pode colocar assim, entre parênteses, na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, você coloca entre parênteses. Por ser de sua responsabilidade, os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. O depoente afirma ainda, cita ainda, né? Afirma assim, o depoente elenca, não, tirou a firma, elenca ainda parte da descrição pormenorizada dos serviços
pormenorizada dos serviços pretendidos, vírgula, como coleta manual e mecanizada de entulho, manual e mecanizada de entulho, aí se abre parênteses, equipe, vírgula, veículos e outros equipamentos, frequência e planejamento, fecha parênteses, vírgula, capina manual e mecanizada e raspagem de vias e logradouros públicos. De vias e logradouros públicos, aí sai parênteses. Aí sai parênteses. Formação da equipe, veículos e outros equipamentos. Fecha parênteses. Hã? Também. Vírgula. Fecha parênteses, vírgula. Varrição manual de vias e logradouros públicos. Aí sai parênteses de novo. Formação de equipes, veículos e outros equipamentos. Fecha parênteses. Vírgula. Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos. Aí se abre parênteses de novo. Formação de equipes, veículos e outros equipamentos. Fechou parênteses? Fecha parênteses, vírgula. Manutenção e conservação. Vírgula. Não, desculpe. Conservação de praças, vírgula. Parques e áreas verdes. A mesma coisa. Parênteses, formação de equipes, veículos e outros equipamentos. Vírgula, né? Serviços diversos. Desculpa. Fecha parênteses, vírgula. Serviços diversos. No canil municipal, vírgula. Nos distritos, vírgula. Nos cemitérios, vírgula. Nas áreas de lazer, e para a seção e para a implantação de sinalização viária. A implantação e para a implantação de sinalização viária. Ponto. O depoente afirmou ainda que tudo foi... Bom dia, presidente Lucão Fernandes. Que tudo foi minuciosamente elaborado de acordo com os quantitativos necessários, de acordo com os quantitativos necessários, quantitativos mínimos necessários, de acordo com os quantitativos mínimos necessários para se atingir determinadas metas.
Ponto. O depoente não se lembra se participou diretamente da montagem do processo licitatório que tinha resultado na contratação da empresa Alfalix, tudo junto, a empresa Alfalix, que no período que desde 2010, desde 2010 prestava serviços nesta área para a Prefeitura Municipal. Ponto e vírgula. O depoente afirmou que, como o processo da empresa, com a empresa, né? Não, como contrato, ele processo foi contrato. Já afirmou que, como o contrato com a empresa Alfalix venceria no mês de março de 2012. 12, porque a concorrência é 2012. Interrompeu antes? Mas abriu o processo de licitação antes? Não, acho que não. Venceria em março de 2012. Estava para vencer. Venceria no ano de 2012. Então, peraí. Depois a gente afirmou que como o contrato com a empresa Alfalix venceria no ano de 2012, vírgula, em janeiro deste ano, entrou em contato com a empresa, com esta empresa. Senhor presidente, eu gostaria de ter acesso aos autos para dar as datas corretas, que como já são 5 anos desde a contratação da Alfalix, e a sua não concordância, eu tenho confusão de datas. Não sei se venceria em outubro de 2012, ela iria estender até dezembro, né? A gente estava montando o processo, eu não tenho certeza das datas. Então, eu gostaria de que não fosse colocado datas, porque eu realmente não tenho certeza. Eu estaria colocando... as datas eu não tenho certinho, eu estaria incorrendo em um erro se eu falasse alguma data aqui, o período. Mas ela não, eu reafirmo que ela, a princípio, não queria renovar, depois ela aceitou por 90 dias, e quando fomos fazer a assinatura por 90 dias do aditamento contratual, ela recusou. Daí que teve a emergencial. Depois não se lembra, se participou diretamente da montagem do processo licitatório que tinha resultado na empresa Alfalix. Até aqui.
pode tirar. Tira. Mas, por assim, o depoente afirmou que... Não, ali. O depoente afirmou que... Pode tirar esse resto aí. Tira. O depoente afirmou que, tendo transcorrido muito tempo dos fatos, né, daquela época, né, dos fatos daquela época, vírgula, não consegue precisar as datas, não consegue precisar as datas com muita certeza, entendeu? Com muita certeza. Ponto e vírgula. Não, vírgula, desculpa, vírgula. Mas se lembra que solicitou manifestação da empresa Alfalix se concordava em participar por mais 90 dias concordava em participar, não, se concordava em prorrogar, né? Se concordava em prorrogar por mais 90 dias a prestação dos serviços ao município. Ponto e vírgula. De início a empresa, vírgula, pelo que lembra, vírgula, de início ela manifestou interesse, né? Isso, manifestou interesse, mas depois recuou, pois queria que os valores dos serviços fossem reajustados acima do contratado. Senhor presidente, folheando o processo aqui agora, que me estava à disposição aqui, eu achei um documento do Tribunal de Contas onde faz uma comparação dos dois contratos, né, que é da Revita Engenharia e da Alfalix Ambiental. Realmente a Alfalix venceria todo mês 3. 4/3, então era março mesmo, né? E o emergencial, então, foi de abril a julho, né? Quando foi assinado esse contrato aqui com a Revita. Né? Então, é isso. Realmente, por isso que nós abrimos a licitação em janeiro. 3 meses antes de vencer com a Alfalix. Né? Tá. Oswaldo, só para eu retifico, eu ponho essa versão final ou retifico ali? Acho que... E aí retiro aquela parte que ele não tinha certeza das datas? Pode deixar, né? Espera aí. Então, a data acima. Depois afirmou que tem transcorrido muito tempo do sol daquela época, não consegue precisar as datas com muita certeza. Mas se lembra solicitou da manifestação da empresa Alfalix se concordar em prorrogar por mais 90 dias a prestação de serviço ao município. De início, a empresa, pelo que lembra, manifestou interesse, mas depois recuou, pois queria que os valores dos serviços fossem registrados acima do contratado. Só para complementar, põe assim, vírgula, o que recebeu parecer contrário do Departamento Jurídico da Prefeitura, né? Da Prefeitura. Ponto e vírgula. Ao folhear o processo
Só põe a página. Ao folhear o processo original da concorrência pública 005/2012, 005/2012, observou as páginas, as folhas, né? Observou as folhas 1154, 54, que, num parecer do Tribunal de Contas do Estado, consta uma tabela comparativa de valores entre os serviços prestados pela empresa Alfalix, entre os serviços prestados pela empresa Alfalix e a proposta aprovada nesta concorrência para a empresa Revita Engenharia Sociedade Anônima, Revita Engenharia Sociedade Anônima, consta na tabela. Não, ali é consta na tabela. Consta. Não, pode, consta uma tabela comparativa em que não pode pôr não põe onde que estava mesmo. Consta a tabela, uma tabela, né? Consta uma tabela, em que isso, em que efetivamente o contrato com a empresa Alfalix, venceria em, tem a data de março precisa lá, o dia? Em 4 de março de 2012. Não, venceria, né? Não, e foi contratado lá, venceria em 2012. É isso? É, 2 anos. Eu depois a data de vencimento ali. Isso. Tá, ponto e vírgula. Eu coloquei lá em cima que a empresa depois negou, não quis mais fazer parte, recebeu parecer. Nisso, a empresa, pelo que se lembra, manifestou interesse, mas depois recuou, depois que tá. Ponto e vírgula. O depoente afirmou que, frente a essa situação, enviou correspondência eletrônica para cerca de 14 empresas solicitando propostas no sentido de celebrar com alguma delas com alguma delas um contrato emergencial pelo prazo de 90 dias. Vírgula, conforme parecer jurídico da Prefeitura.
ponto e vírgula. Dessas empresas, vírgula, o depoente afirmou que a proposta mais vantajosa foi apresentada, mais vantajosa para o município, né? Pode ser para a empresa, né? Mais vantajosa para o município, para o município, foi apresentada pela empresa Vega Engenharia Ambiental, vírgula. Vírgula, ponto e vírgula. Pelo que lembra, com esta foi contratado, os serviços foram contratados, com esta os serviços foram contratados nos mesmos valores que antes eram pagos. Senhor presidente, eu gostaria de, como eu disse, eu acho, mas eu não tenho a certeza. Eu gostaria de consultar o processo, né? Como é um outro processo, eu teria que ter acesso para confirmar, né? Se realmente foi. Eu acho que foi, porque eu não lembro devido ao tempo que foi transcorrido. Como está aí, Valéria? Que acha, né? Que acha que com esta... Em vez de lembra, você põe acha. Né? Não, lembra tem que tirar. Ele acha. Eu acho que está entre aspas. Que acha que aí tiro com esta, que os serviços foram contratados pelos mesmos valores que antes eram pagos à Alfalix. Eu não afirmo porque devido ao tempo que transcorreu e eu não tenho acesso a esses, como estou tendo acesso aqui a esses autos, então não posso afirmar realmente. Eu acho que foi, tá? Eu acho. Ponto e vírgula. O depoente fez questão de registrar que, por razão do tempo transcorrido do fato, e por não ter acesso a esse processo, não pode precisar os valores do contrato com a empresa Vega Engenharia Ambiental. Ponto. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar novamente aqui, consultando os autos, que eu estou tendo acesso agora. Eu vejo aqui na folha 1156 que o Tribunal de Contas do Estado, o processo é de obrigação ser remetido ao tribunal, ele foi remetido ao Tribunal de Contas do Estado e em 13 de agosto de 2012 foi concluído pela regularidade da matéria, tá, sob exame. Tá? Então, eu acho que isso vem corroborar com a lisura da licitação, da forma como ela foi conduzida. É a folha 1156 do processo.
Só por negócio do questionamento, antes você falou que tem algumas partes que ele questionamentos de empresas e acaba, na verdade, o edital ser adequado. Em algumas questões foram colocadas, que você já tinha falado antes. Vou colocar antes dessa questão do tribunal, tá? Isso eu falei no início, senhor presidente, porque quando é lançado o edital, as empresas têm acesso a esse edital, elas começam a fazer as questões, os questionamentos. Nós respondemos a inúmeros, ou melhor, a grande número de questionamentos, e alguns, a comissão de licitação da época achou pertinente que fosse alterado o edital para contemplar a maior gama possível de empresas participantes. Então, alterou-se o edital, enquanto ele já estava estava já a caminho a licitação. Então, então teve que recomeçar o processo, né, e onde se não conseguimos concluir até março, que era o prazo fatal da empresa Alfalix, e onde houve a necessidade do emergencial. Ponto, né, Valéria? O depoente afirmou, esclareceu ainda que o edital original sofreu alterações em função de diversos questionamentos apresentados por empresas que tiveram acesso ao mesmo, após a sua primeira publicação. Vírgula, o que acabou resultando no atraso, né? No atraso da conclusão dessa licitação, vírgula, o que justificou a contratação emergencial pelo prazo de 3 meses de empresa que deu continuidade a esses serviços no município. Araci também, o lá sempre foi meio. Ponto. O depoente, lá não é distrito, né? É a cidade lá, né? O depoente ainda afirmou, vírgula, após folhear o processo, vírgula, e quis registrar que as folhas 1156 consta despacho do Tribunal de Contas do Estado concluindo pela regularidade do processo licitatório, vírgula, o que, no seu entendimento, reforça a total lisura de todo o procedimento licitatório. Ponto. O memorial descritivo, a composição de preços, que foi apresentado pelo outro servidor, o Marcos, que está anexado aos documentos aqui, ao seu ofício,
Você ajudava, as respostas que foram colocadas nesses questionamentos de empresas, em alguns momentos aqui, que também sempre é respondido pelo Marcos, se não me engano, você também ajudava? Tinha mais algum outro servidor que colaborava com o Marquinho? Ou era só ele ou você junto, ou tinha mais alguém? Bom, o memorial descritivo, os quantitativos, eu tinha conhecimento, ajudava quando necessário, mas como o trabalho de campo, o dia a dia, é mais do conhecimento do diretor da área, que era na época o Marcos Petrolon, então ele elaborava, juntamente com outros servidores que davam apoio, ajudava a coletar preços, ajudava a levantar tabelas, enfim, com apoio de outros servidores, compunham, tá, esse memorial, né, e também os valores, as tabelas de valores, né, e que tem que ser minimamente detalhada, ou seja, quanto vai custar uma hora de roçadeira costal. Você tem que levar em consideração o valor do homem em hora, o desgaste da roçadeira, quanto vai gastar de óleo 2 tempos que vai na roçadeira, quanto vai se gastar de combustível na roçadeira. Então, é minimamente detalhado todos os aspectos da licitação. Então, eu tinha conhecimento, eu ajudei em algumas coisas, né? De tudo que foi elaborado, eu ajudei em algumas coisas, mas não na totalidade do serviço, que, na verdade, cabe os méritos de todo isso aí à equipe que eu tinha na época que me auxiliava muito. Particularmente, Nivaldo, algum outro funcionário você lembra que tenha tido um peso também significativo na formulação dessas composições de preço, nas respostas das empresas? Sim, na época, a chefe de divisão, né, a Luciane Chaves, né, que é uma servidora de carreira também, né, que também trabalha há muitos anos nesse serviço de limpeza, juntamente com o Marquinhos Petrolon, que há mais de 20 anos está nesse trabalho de limpeza urbana, né, que ajudou a compor, a fazer esse memorial descritivo, a compor a tabela de preços. Lembrando novamente que rigorosamente dentro do que determina a legislação específica para essa licitação, ou seja, seguindo a tabela de SINAP, DR e convenções coletivas dos vários sindicatos envolvidos. Questionado. Questionado pelo vereador Lineu, vírgula, o depoente afirmou que contribuiu junto com outros membros de sua equipe vírgula, particularmente citando, né, tiro particularmente, citando especificamente a servidora de carreira Luciana Chaves, Luciane Chaves, vírgula. Como ficou ele? O depoente, como ficou? Luciane Chaves, vírgula, para a elaboração do memorial descritivo e das planilhas de composição dos preços. Vírgula, para que o servidor Marco Antônio? Não, Marco, né? Marco Petrolão. Marcos
Marcos Pietrolongo. É Antônio? Tem não, né? Tem, ué, foi perguntei isso para aquele não. Marcos Antônio Pietrolongo. Pietro. Italiano, né? Italiano, velho. Marcos Antônio Pietrolongo. É. Protótipo italiano, né? Isso faz tempo também, né? Como ficou aí, Valéria? Perdi aqui. Pudesse elaborar esses documentos. Ponto e vírgula. Ele cita, o depoente, né? O depoente cita ainda, faz referência ainda, tira o cita. O depoente faz referência ainda que o servidor Marcos possuía experiência de mais de 20 anos na gestão desses serviços na prefeitura. Ponto. Põe vírgula, você põe assim, vírgula. Bem como também os outros servidores da equipe. Ponto. Uma coisa, naquela época havia varrição mecanizada? Então, naquela época dele, existia varrição mecanizada? Sim. Quando foi contratado, sim. Então, pergunta para ele, existe. Então, mas aí não tem todo o processo de pagamento, ela não consegue ter outro momento. Eu sei, mas se você perguntar para ele se existia, nós vamos comparar agora, porque ela existe, mas não existe. Mas ela existiu por um tempo também, né? Aqui? Na administração. Não. Existiu, mas não existe mais. Não sei quanto tempo. Esse administração? É. 2 meses. É o quê? É um curso? 2 meses ou não, ficou 2 meses só e depois... 2 primeiros meses, janeiro, fevereiro. Só no comecinho, assim, depois ela parou. Você está pagando água num poço seco. É aí que está pegando, na verdade. Aí é bom. Um relógio que gira no ar. Não chegar sem energia, nem bom, mas tem que pagar água. Eu acho que eu vou perguntar aqui formalmente se é uma coisa. Não, só pergunta isso para ele. Se a máquina funcionar. Então, isso, nós vamos perguntar porque eles vão voltar aqui. Tem um outro momento, não agora. A forma da medição, como que era liberado o pagamento e a forma que era feita a medição. Então, isso é um outro momento. Isso eu acho que é na hora de falar sobre pagamento. Sobre pagamento. Agora compara depois. Não foi mesmo. Mas ele vai voltar depois, semana que vem, para falar aí sobre de julho a dezembro de Deus, como é que fizeram. Entendeu? Bom, vamos lá. Queria, da minha parte, está esclarecido. Queria, em relação à questão da concorrência,
Queria perguntar ao vereador Laide se tem um questionamento ao Nivaldo. Não. Paraná, o servidor Nivaldo tem um questionamento a ser feito em relação à questão da concorrência? Da concorrência, Não. Então, eu vou dar por encerrado esse primeiro depoimento, Nivaldo. Vou pedir que a Laura faça as correções de redação final aí, passe para o Nivaldo para ele conferir se vai querer incluir alguma coisa ou não, e dou por encerrado esse primeiro depoimento. Suspende um pouco.